Bom, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, os versos de 1 a 14. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus, mas o texto da pregação está nos versos 1 e 2. Também nós vamos usar como leitura o dia do Senhor 10, porque vamos fazer uma conexão do nosso texto com a providência de Deus, com essa doutrina consoladora para a Igreja de Cristo, que é a providência de Deus. Então vamos ouvir aqui a palavra de Deus, as palavras de sabedoria de Salomão, o sábio pregador. Eclesiastes 7, 1 a 14 diz assim: Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Até aqui a nossa leitura, e nós vamos ler também a nossa confissão de fé, dia do Senhor 10, do Catecismo de Heidelberg. Estamos estudando esse catecismo mais uma vez, e estamos agora falando sobre a obra de Deus o Pai e a nossa criação. Nós vamos abordar uma doutrina preciosa para o consolo da igreja, principalmente em tempos de adversidade como este que estamos vivendo com essa pandemia. E aqui nos diz, dia do Senhor 10, pergunta e resposta 27. O que você entende por providência de Deus? A resposta diz: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. A pergunta 28, irmãos. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Amém. Eu quero ler novamente aqui mais 2 versículos em Eclesiastes 7, os versículos iniciais desse capítulo, as palavras do sábio pregador.
Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, prontos para ouvir e receber o que o Senhor tem ordenado a nós neste momento. E rogamos a Tua bênção, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando compreensão, fome e sede da Tua palavra, para que esta palavra, Senhor, não volte vazia, mas transmita graça aos corações daqueles que ouvem, que cumpra o seu propósito de edificar os crentes na verdadeira fé e na perseverança, mas também de converter pecadores ao Senhor, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma do homem. Portanto, ó Deus, opera pelo Teu Espírito e usa esta mensagem para glorificar o Teu nome na edificação e no crescimento da Tua igreja. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nós lemos uma afirmação surpreendente aqui do sábio pregador Salomão. Ele nos diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que na casa onde há festejos, onde há banquete, onde há uma grande festa. Mas será que nós podemos concordar com isso? Não é verdade, irmãos, que a perda de um ente querido, a dor do luto, isso não é uma experiência amarga e dolorosa para cada um de nós? Então, como o pregador pode dizer, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento? Melhor está aonde está acontecendo um velório do que aonde está sendo realizada uma festa? O que há de bom nisso? O que há de melhor nisso? Irmãos, devemos nos lembrar do seguinte: a morte, por mais difícil que seja falar deste assunto ou pensar neste assunto, a morte é de fato o destino de todos nós. Ao homem está ordenado morrer, e depois disso vem o juízo de Deus, diz a Bíblia. E essa pandemia do coronavírus, que já dura um ano, e que já matou milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, torna isso ainda mais evidente para nós. Nós mesmos, meus irmãos, e qualquer outro parente nosso, pode sofrer e até morrer com esta enfermidade, e sem falar com outras causas de morte que nem estão sendo comentadas nestes dias. Isso é realidade para nós. Agora, isso significa também que nós devemos tirar bom proveito deste momento difícil, que é a dor do luto. Não vivendo tolamente, como se não houvesse nenhum fim à nossa existência, mas nós precisamos levar a morte a sério. A hora do luto, o local onde se realiza um velório está ali, diz o sábio, é bom, é melhor, porque é um momento apropriado para a reflexão sincera sobre a fragilidade e a brevidade de nossas vidas. É um momento apropriado para nós buscarmos refúgio no Deus vivo, acertarmos a nossa vida com Ele, nos arrependermos dos nossos pecados. É interessante que Jesus, lá na frente, Ele também vai ensinar que as tragédias que acontecem nesta vida e que ceifam a vida de muitas e muitas pessoas são advertências de Deus para o arrependimento, são chamados de Deus para o arrependimento daqueles que ainda estão vivos. Ele vai dizer aos seus ouvintes daquele tempo, Jesus vai dizer: vocês viram as pessoas que morreram com o desabamento da torre de Siloé, aquelas 18 pessoas? Vocês se lembram das pessoas que foram assassinadas no templo por Pilatos?
E ele vai acrescentar: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Então, irmãos, nós precisamos refletir na realidade da morte e tirar proveito disso. Observe a afirmação do sábio pregador aqui. Ele também vai dizer que a tristeza é melhor do que o riso, do que o sorriso. Entendam, o pregador ele está falando da nossa existência. Ele tem em mente a nossa existência em um mundo quebrado, caído por causa do pecado, que trouxe como consequência, como recompensa da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, a própria morte. No dia em que comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. E o pregador ele tem essa consciência. E quando ele diz um rosto triste é bom para o coração, o riso é melhor, ou melhor, a tristeza é melhor do que o sorriso, ele quer dizer que a tristeza, por causa de qualquer outra coisa, mas especialmente por causa da dor, do luto, da dor da morte, pode ser útil para levar pecadores ao arrependimento, a refletir na sua fragilidade e buscar a vida eterna em Deus. E o Senhor usa, sim, esses momentos, irmãos, Ele usa a dor do luto para quebrantar corações, para trazer pecadores à fé nele. Agora, irmãos, mesmo vivendo num mundo onde de vez em quando nós temos que entrar na casa do luto, onde a morte visita a nossa residência, mesmo vivendo num mundo onde pessoas são hospitalizadas todos os dias, e algumas delas chegam até mesmo a falecer por diversas enfermidades, vivendo num mundo onde famílias são destruídas e desmoronadas por causa de divórcios, rebeldia de filhos e tantas outras coisas, onde há corrupção em muitos políticos, onde há fome, epidemias, desastres naturais, guerras, mesmo vivendo num mundo com todas essas aflições, com todos esses males, nós somos desafiados a crer que este mundo, apesar de todas as suas aflições, apesar da realidade da própria morte, é um mundo que ainda é sustentado, governado pelo Deus Todo-Poderoso. É um mundo onde Ele manifesta o seu poder, a sua providência, o seu sustento e governo sobre todas as coisas, fazendo isso para a sua glória e fazendo isso para a salvação do seu povo. Apesar de todos os males que há no mundo, nós podemos confessar, de acordo com a palavra de Deus, que a terra ainda está cheia da bondade do Senhor, que o seu amor gracioso, que a sua misericórdia ainda prevalece na vida do seu povo, na vida daqueles que nele creem. Nós podemos usar dois exemplos de personagens, de figuras bíblicas, onde a providência de Deus esteve com eles, mesmo quando eles tiveram que entrar na casa do luto. Vocês conhecem muito bem a história de José, o filho de Jacó, que foi vendido por inveja e ódio pelos seus próprios irmãos para uma caravana de mercadores de escravos que estavam se dirigindo ao Egito. E José, ele antes de ser vendido, ainda maltratado pelos seus irmãos. E ele é vendido para aqueles homens que estavam passando, é levado para o Egito, e lá ele se torna um mordomo de um homem importante chamado Potifar. Mas a vida de José continua cada vez mais entrando no fundo do poço. Ele é falsamente acusado de agressão sexual pela mulher de seu patrão, o que o faz ser aprisionado injustamente. E ele fica algum tempo ali, esquecido na prisão. Porém, meus irmãos, pela providência de Deus, José, ele revela os sonhos do rei, e ele se torna a segunda autoridade do Egito, o governador de todo aquele país. E quando chega um período de fome, também determinado pelo Senhor, os seus irmãos vêm ao Egito em busca de alimento para a sua família. E aí acontece aquele momento em que José se encontra com os seus irmãos, se revela aos seus irmãos em meio às lágrimas, reconciliando-se com eles e confessando a seguinte verdade:
Ele diz: vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E ele fez isso para conservar muita gente com vida. Então José experimentou, mesmo sendo lançado no fundo do poço, mesmo entrando na casa do luto, numa situação de sofrimento, ele experimentou a bondade, a providência, o cuidado favorável de Deus para com ele. Deus governou todos os acontecimentos para promover no final o bem de José, o bem da sua família, o bem do povo de Deus. E aí nós podemos ir um pouquinho mais à frente e olhar a história também triste de uma família que entrou na casa do luto. Eu me lembro, nós nos lembramos aqui da família de Noemi, de um homem chamado Elimeleque, que tinha Noemi como sua esposa, e que tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion, e que por causa da fome eles deixaram Belém e foram para as terras de Moabe. E por 10 anos as coisas aconteceram bem com eles, tudo seguiu normalmente, os filhos casaram, mas chegou um momento em que aquela família entrou na casa do luto. A morte visitou aquela família. Morre Elimeleque, morre os 2 filhos dele, e Noemi fica sozinha com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Foi triste a situação daquelas mulheres por aquele momento, a dor do luto, ficarem sozinhas, viúvas, naquele tempo onde não havia tanta assistência. Mas o Deus providente, presente no seu governo de todas as coisas, estava atento à situação, controlando todas as coisas. E Ruth volta com Noemi para Belém, resolve ficar com ela. Embora Noemi expresse a sua amargura, até mesmo querendo mudar de nome, não me chame mais Noemi, que era agradável, amável, mas me chamem Mara, amargurosa, amarga, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me afligiu. Ela não tirou proveito daquele momento, da dor do luto, ela manteve uma certa amargura no seu coração, e mesmo assim Deus foi gracioso, Deus estava atento à situação, e Ele fez com que Ruth se casasse com Boaz, e dessa descendência vem Davi, e de Davi o Cristo, o nosso Salvador. Então Deus, irmãos, estava controlando toda a situação, visando a redenção do seu povo, na história daquela família que teve que visitar a casa do luto. Irmãos, nós somos encorajados na palavra de Deus a perseverar na fé, mesmo em tempos de adversidade. Na fé, devemos perseverar na fé e na confiança de que o nosso Deus, pelo seu poder e pela sua misericórdia, Ele está no controle de todas as coisas. Ele faz tudo contribuir, no final das contas, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que você não venha a entender os propósitos divinos na sua vida, mesmo que você ou eu venhamos a sofrer as mais terríveis aflições nesta vida, neste mundo caído e quebrado por causa do pecado, de uma coisa nós temos certeza, meus irmãos: Deus está trabalhando em tudo para para o bem maior que a nossa salvação, que é, na verdade, nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo, que é nos conduzir em triunfo para a glória celestial, e para que esse propósito redentor aconteça, esse bem maior aconteça em nossa vida, Ele pode usar dos mais diversos meios. Ele pode também nos afligir com as mais diversas provações, com enfermidades, com desemprego, com crise econômica, com essa pandemia e até mesmo com a dor do luto. Ele pode usar essas aflições para nos conduzir à fé e para nos fortalecer a fé, porque muitas vezes, quando tudo vai bem, há o perigo, a tentação, a tendência natural nossa de nos acomodarmos e esquecermos de Deus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lembrou que no mundo nós teremos aflições. Isso é real, isso é fato.
Isso é experimentado por nós. A vida cristã envolve as suas agruras, as suas lutas. Mas Cristo acrescentou: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, e o consolo de você, que pertence a Cristo, corpo e alma, na vida e na morte, é este: que o nosso Senhor, Ele já carregou sobre si na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É claro que aqui, de forma figurada, o profeta Isaías, ele está apontando, não para a ausência de sofrimento na vida do crente, não porque Cristo morreu e carregou as nossas enfermidades, ele não quer dizer que a gente não pode ficar mais doente, não é isso. Está apontando aqui para a graça do perdão, da purificação dos nossos pecados, da libertação dessa enfermidade mortal chamada pecado. Pelas suas feridas nós somos sarados, pelo seu sangue nós fomos perdoados. Meus irmãos, e além disso, nós podemos contar com o apoio de Cristo em tempos de adversidade. Mesmo que Ele nos faça visitar a casa do luto, isso vai ser bom para nós, porque Cristo está ali, mediante o seu Espírito Santo, para nos consolar em nossa aflição, para nos dar a perseverança. Independente do que nos aconteça, irmãos, o caminho para a glória é seguro. A nossa entrada na Canaã celestial é certa, é garantida por Deus. Mas o caminho é difícil. O caminho é cercado por muitas provações e sofrimento. Não é fácil seguir a Cristo para a vida eterna. A peregrinação para o céu não é fácil. Temos de tomar a nossa cruz. Temos de negar a nós mesmos e aos nossos desejos pecaminosos. Estamos sujeitos a sofrer por Cristo, por seguir a Cristo, toda sorte de perseguição. Acontece, irmãos, que muitas pessoas querem Cristo, querem a sua salvação, querem as bênçãos celestiais, mas não querem sofrer pela causa dele, por amor a ele e à sua igreja. É por isso que quando a dificuldade vem para muitas pessoas, quando a enfermidade grave atinge alguém, ou a dor do luto chega naquela casa, às vezes gera em muitos uma revolta, uma amargura contra Deus, como fez a mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morre, Ele nos abandonou, Ele não se importa conosco, e o desespero toma conta. É porque não há esse conhecimento desse Deus que governa tudo para o nosso bem. Que Deus nos livre, irmãos, dessa atitude de desespero, de amargura em tempos de adversidade, mas que Ele nos guarde numa fé firme e perseverante, de que Ele é soberano sobre nossas vidas, de que mesmo que Ele venha nos trazer dificuldades, isso é uma oportunidade que Ele está nos dando para crescermos na fé e na perseverança. Por isso que há sabedoria em estar na casa do luto e não onde há um banquete, porque ali nós tomamos em consideração a nossa resistência frágil, consideramos a nossa fraqueza, os nossos pecados, e somos levados pela misericórdia de Deus a uma reflexão que nos leve ao arrependimento. Davi disse no Salmo 119, verso 71, foi bom para mim ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os ensinamentos do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, no início da sua carta, ele vai dizer que nós, como cristãos, peregrinos, devemos ter motivo de toda alegria, passarmos por várias provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança,
nos torna pessoas perfeitas e íntegras, em nada deficientes. A verdade, meus irmãos, é que Deus não vai desperdiçar sofrimento na vida do seu povo. Ele vai utilizar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lutas, com esse bom propósito de nos santificar, de aumentar a nossa fé, de fortalecer a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e, sobretudo, de nos preparar para a vida eterna. Mesmo que Ele nos permita entrar na casa do luto, Ele terá sempre um bom propósito para nós. E aqui eu me lembro do grande pregador Martin Lloyd-Jones, pregador galês que trabalhou em Londres, na capela de Westminster, que escreveu muitos livros e comentários bíblicos edificantes para nós. E agora, em fevereiro, completou-se 40 anos da sua partida para o Senhor. E quando aquele pregador, aquele homem já no seu leito de morte, estava ali esperando encontrar-se com Cristo, a sua família estava ali orando para curá-lo, para que ele não falecesse naquele momento. Ele disse: não me detenham, parem com isso, deixe-me encontrar com meu Salvador na sua glória, deixe-me seguir o meu bom caminho. E às vezes é no leito de enfermidade que o Senhor nos dá a fé e nos fortalece a nossa fé. Irmãos, a verdade é que nós ficamos felizes quando Deus nos conduz por pastos verdejantes, aonde nós temos águas tranquilas, quando não há tempestades, quando tudo vai bem, nós ficamos alegres. Mas quando Deus, por algum momento, nos permite andar pelo vale da sombra da morte, às vezes a nossa tendência é: mas Senhor, estava indo tudo tão bem comigo, porque o Senhor permitiu tal coisa? Mas, irmãos, devemos lembrar que mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, Ele promete: eu estarei contigo, para te consolar, para fortalecer. A minha bondade e a minha misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Agora, irmãos, tem mais um detalhe aqui. Embora o pregador diga que na casa do luto é melhor estar do que na casa onde há festa e banquete, ele não quer dizer com isso que a gente deve rejeitar aquilo que traz alegria, festas, as boas dádivas de Deus. Não é nada disso. Isso também é dom de Deus, isso também é graça de Deus para nós. E perceba, olha a sua vida até aqui. Não é verdade que você teve mais dias de alegria do que de tristezas? Que você mais participou de festas do que de velórios? Isso não é verdade? Que Deus provê para nós coisas boas no nosso dia a dia, mesmo num mundo arruinado pelo pecado, numa terra que é maldita por causa do pecado, ainda assim experimentamos a bondade de Deus, porque é dele também, é da sua mão paternal também que vem os anos frutíferos, a boa saúde, a comida, a bebida, as riquezas, a nossa família, a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos e tudo mais que alegra o nosso coração vem de Deus. Então não devemos olhar para o Senhor como um estraga-prazeres. Ele aprova, Ele ordena o deleite nas suas boas dádivas. Isso desde o jardim, isso mesmo antes da queda, mas também depois da queda, isso continua. De toda árvore do jardim comerás livremente. E aqui o sábio vai dizer também, se você voltar aqui no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? E ele ainda diz aqui no capítulo 9, no verso 7 a 9, vai, pois, Deus está dizendo a nós, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E ele diz no verso 9,
Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Este é o nosso Deus. É o Deus que se importa conosco, é o Deus que quer que nos deleitemos em seus bens, em suas boas dádivas para nós. Mas mesmo assim, irmãos, pode ser que haja um bom período na nossa vida, de paz, de prosperidade, de alegria em nossa família, em nosso trabalho, mas sempre ainda há o fator do desconhecido para nós, a incerteza do que pode ser de nós hoje ou amanhã, ou depois de amanhã. E muitas vezes nos questionamos, principalmente em tempos difíceis como este que estamos vivendo, com a pandemia afligindo e matando tantas pessoas. O que vai acontecer daqui para frente? Mais um lockdown, as coisas parando de novo, problemas acontecendo ao nosso redor. O que será de mim amanhã? O que vai ser dos meus filhos? Sem poder ir para a escola, trancados em casa. O que vai acontecer se não tiver vacina para todo mundo? Meus irmãos, podemos até não saber o que vai nos acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo, devemos entender que o Senhor conhece todas as coisas, que basta a cada dia o seu mal, que devemos viver um dia de cada vez confiando na providência divina, para nos proteger e guardar de todos os maus deste mundo. Não precisamos ficar alarmados quanto ao nosso futuro, porque a sua vida, você que crê, está guardada nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Cristo disse que Ele não permitirá que caia um fio de cabelo da nossa cabeça, que não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça sem a sua permissão. E mesmo que você venha a morrer, de uma forma ou de outra, a morte, ela será para nós vantagem, lucro, como disse o apóstolo Paulo, porque significa partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, esteja certo. É verdade que nós podemos ser infectados pelo coronavírus, perder a nossa vida ou até perder alguém querido para essa doença ou outra qualquer. É verdade, irmãos, que podemos chorar com a partida de nossos entes queridos. Homens e mulheres de Deus lamentaram a partida dos seus filhos, como Raquel, como Abraão, como tantos outros. Nós podemos chorar. É verdade que podemos sofrer injustiça nesse mundo, ser decepcionados, traídos por pessoas que diziam nos amar. É verdade, irmãos, que nossos parentes podem nos entristecer com a sua rebeldia, com a sua vida de pecado. Que nós, como igreja, podemos sofrer as mais terríveis perseguições. Que todo tipo de coisa dolorosa pode nos acontecer. Tudo isso é verdade. Mas é verdade também que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o nosso grande bem e para a nossa salvação. É verdade também que Cristo promete estar conosco e cuidar de nós em todo o tempo. Ele disse aos seus discípulos, no momento também de aflição, quando a hora do luto estava chegando, a morte dele estava se aproximando, ele se ocupou em consolar os seus discípulos, dizendo: não se perturbem no coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim também, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu voltarei para vocês, não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei primeiramente o outro Consolador, o Espírito
Santo que estará para sempre convosco, a fim de vos consolar em suas aflições, fortalecer em sua fé. Mas eu mesmo voltarei em glória em breve, para que vocês estejam comigo, onde também eu estou. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja. Irmãos, se tem algo que Cristo conhece, é o sofrimento, é a morte, é a dor do luto. Ele passou por tudo isso e venceu. Então, para um ímpio, para o incrédulo, claro que não é bom para ele estar na casa onde há luto. Claro que isso para ele é doloroso, é desesperador. Mas para você que crê no Senhor Jesus, naquele que venceu a morte e que ressuscitou e que promete também realizar esta mesma obra em nós, nos ressuscitar para uma nova vida, a vida eterna, a morte não trará pavor ao seu coração, se você está em Cristo, firmado na esperança de que a sua alma partirá para o céu e o seu corpo, que porventura venha a tornar pó, será reunido à sua alma e glorificado. O caminho de Cristo é o nosso caminho, irmãos. Ele abraçou a causa da redenção do seu povo, com voluntariedade, com disposição. Mas ele fez isso em troca da glória que lhe estava proposta, da alegria de voltar à glória e estar à direita do Pai. E esse é o caminho de todos nós que cremos. Caminhando em meio ao sofrimento e nessa peregrinação que terá um final glorioso com Cristo. Isso se cumprirá, porque nós queremos num Deus que sustenta e governa todas as coisas para o nosso bem, que transformará em bem, no final das contas, tudo de mal que nos enviar nesta vida conturbada. Por isso eu encorajo você a ser paciente na sua adversidade, a cultivar a mesma paciência de Jó em tempos de angústia, porque Deus está no controle. Eu encorajo você a ser grato na prosperidade, a se deleitar das boas dádivas de Deus, mas com temor no seu coração, com gratidão no seu coração. E eu encorajo você também a ser confiante em Deus quanto ao seu futuro, a se lembrar cada vez de novo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tem o controle da história em suas mãos, conhece a nossa dor e é poderoso para nos ajudar. Ele está nos conduzindo para um lugar glorioso, onde não mais haverá pranto, luto, dor, nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de angústia que hoje aflige a humanidade, mas plena alegria, uma festa que não terá fim. E isso ele promete a você. Isso ele chama você, pecador, a crer nesta verdade. A sua principal preocupação não deveria ser: quando é que esse sofrimento vai acabar? Quando é que essa pandemia vai ter um fim? Quando é que as coisas vão voltar ao normal para eu viver minha vida tranquilamente? A sua preocupação maior deveria ser, principalmente agora, quando esta doença e tantas outras têm ceifado muitas vidas: que devo fazer para ser salvo? E a resposta bíblica é: creia no Senhor Jesus e seja salvo com toda a sua casa. Creia neste Senhor glorioso, que está preparando um lugar chamado novo céu e nova terra, aonde só habitará perfeita paz e justiça, aonde Ele mesmo reinará conosco, com todos aqueles que creem, por todos os séculos. Essa promessa é para você que crê
e para você que persevera na fé, porque ele disse: todo aquele que perseverar, este será salvo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos fortaleça, mesmo que ele nos faça visitar a casa do luto, possamos tirar proveito disso, possamos ver que isso é uma coisa boa para nos amadurecer e fortalecer na fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, terminar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos para que ela seja guardada em nosso coração, para não pecarmos contra ti, mas depositarmos em ti a nossa fé, a nossa confiança. Ó Deus, sabemos que a vida é dura, é difícil, tanto para o ímpio quanto para o crente. As aflições são reais. E neste tempo difícil em que estamos vivendo, Senhor, com essa pandemia, que tem afligido tantas famílias, não só com a dor do luto, de perder parentes, mas com pessoas perdendo seus empregos, deixando de trabalhar, crianças deixando de ir para a escola. Um momento de aflição, que o Senhor mesmo determina, para que seja também um momento de reflexão para cada um de nós, para avaliar como está a nossa vida diante de ti, Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles que ainda têm fechado os seus olhos para a tua palavra, que têm se deleitado neste mundo e abandonado o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, e faz com que neste momento as pessoas venham refletir em suas vidas, na sua fragilidade, e correr para Cristo, o único que pode nos dar salvação, vida eterna, que pode tirar de nós toda a angústia, todo o medo da morte, porque Ele já venceu a morte por nós. Senhor, guarda a tua igreja, nos dá a graça de poder retornar em breve aos cultos, com todos os santos reunidos, e que tu possas fortalecer a fé do teu povo a cada dia. Em nome de Jesus oramos, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor.